Biblioteca viva, lá, lá, yeah. Biblioteca viva, lá, lá, yeah. Olá, meu nome é Kaiane Benzi e eu fui convidada pelo projeto Biblioteca Viva para contar um pouco sobre minha história e trajetória dentro da universidade. Eu sou estudante da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no curso de Terapia Ocupacional. E a minha história nesse campo de estudo, ela se inicia ainda no ensino médio, quando, é aquele momento que a gente está tentando decidir o que vai fazer pelos próximos anos. E a minha escolha sempre foi fazer uma faculdade. E quando eu fui convidada a pensar sobre inclusão e pertencimento, eu acho que isso estava na minha base desde o momento de entrada na faculdade. Porque se não fosse uma universidade gratuita, eu não faria, porque, obviamente, uma universidade privada tem um valor bem elevado, né? Então, acho que a minha percepção de inclusão começa aí. Começa quando existe a possibilidade de uma universidade muito grande sendo gratuita. Então, o ensino gratuito para mim é uma coisa que permite a inclusão. Claro que enfrenta barreiras, mas já é um primeiro passo. Daí, pensando sobre minha trajetória no curso, quando eu estava no ensino médio, eu tive contato com a terapia ocupacional através de uma feira de profissões, inclusive essa que eu tô com a camisa, que foi desenvolvida na minha escola, né? Então, no terceiro ano, a gente chamava algumas universidades para exporem, né, os cursos. E foi no final que estava retornando da época da pandemia, então estava num momento de flexibilização, e isso foi em 2021. E daí meu primeiro contato, apesar de muito breve, foi ali, com a terapia ocupacional. Nesse momento era muito mais focados nos recursos do que propriamente do que a TO faz, que eu acho que é uma profissão muito sensível para se resumir em uma pequena apresentação ali. Mas é uma oportunidade de conhecer vários cursos. E daí, quando eu fiz minha inscrição para a FUVEST, eu pensei num curso que seria da área da saúde, porque isso era uma das certezas que eu tinha. Eu gostava muito da ideia de saúde mental, e a TO atua com isso também. E uma das outras coisas que me influenciou foi que no meu ano, que esse foi o último ano, a terapia ocupacional ainda era no período vespertino noturno. Então eu teria a possibilidade de no contraturno fazer outras atividades, né? Isso inclusive facilitou muito para as práticas que a gente teve durante a graduação, enfim. E eu lembro que, fiz minha inscrição. Quando eu passei para a primeira fase, eu ainda não tinha dimensão da oportunidade que era passar numa universidade pública. Porque eu tava no Senai, e daí saiu a lista, e eu vi e fiquei feliz. Fiquei com certeza muito feliz. Mas minha colega, que era da mesma sala, ela chorou por mim. E acho que ali eu parei para pensar, nossa, realmente isso é impressionante, né? Foi um momento que eu me recordo assim com muito afeto. E daí, entrar na universidade, eu imaginava que seria muito diferente, e ao mesmo tempo não foi tão diferente quanto eu imaginava. Não sei se era por um momento que eu passava na época ali, mas para mim era mais uma etapa, mais um curso, e enfim, novamente, eu não tinha tanta dimensão de que aquilo era todo o meu futuro, né? Eu tinha 17 anos, então eu não tinha muita noção das coisas. Eu tinha noção da vida, né? Mas, enfim. Não a mesma que eu tenho hoje, obviamente. O meu primeiro contato, eu lembro que era bem exaustivo, porque eu continuava fazendo o curso do Senai, mas pra mim foi uma das oportunidades, assim, que a vida me deu de conseguir... eu acho que, apesar de no primeiro momento eu não entender completamente o que era terapia ocupacional, e eu acredito que isso se construiu aos poucos, eu acho que isso atualmente é uma das coisas mais significativas para mim. E saber que uma universidade disponibiliza um curso gratuito, né? Não só, mas uma oportunidade de carreira também, né? Uma oportunidade de vida
porque a nossa principal ocupação enquanto adulto vai ser o trabalho, né? No ciclo de vida adulto vai ser o trabalho. Então, isso para mim já significa muito. E eu acho que, como já disse, a inclusão ela tá na base da minha história dentro da Universidade de São Paulo. Foi amedrontador no início, mas ao mesmo tempo muito gratificante. E foi um processo tanto de entender o que era terapia ocupacional, quanto de me entender. E eu acho que inclusão e pertencimento é mais ou menos isso. É quando você dá a oportunidade da pessoa ser vista e ser reconhecida. Então, tipo, tanto ser vista por outros quanto vista por si mesma. E daí agora, pensando no meu momento atual, eu sou estudante bolsista PUB, então eu faço um projeto de pesquisa e também eu sou estudante PAPF, eu recebo um auxílio para permanecer na faculdade, né? E eu acho isso muito impressionante, porque eu vejo ao meu redor muitas histórias delicadas, assim. Então, uma colega minha passa por uma situação muito difícil que um parente dela tem vários problemas de saúde, tanto síndrome quanto problemas associados, né, físicos e de saúde mental. E ela só consegue se manter na universidade porque ela sabe que em algum momento ela vai alcançar um sonho, e às vezes o sonho é maior do que a dificuldade. E isso resume bem a minha percepção do que é estar na universidade. Você realiza um sonho, e para mim estar na universidade é isso também. E resume o que é você pertencer, você ser incluído, dar oportunidade àquelas pessoas que talvez não teriam, né? Então, seja por coisa financeira, seja por uma realidade social. A gente sabe que não é fácil a realidade que a gente tá, mas não é, mas a gente segue. Bom, e eu finalizo minha fala convidando os estudantes que estão ouvindo o meu relato a também participarem desse projeto, porque foi muito legal refletir sobre minha própria trajetória e colocar isso em palavra. Eu acho que é legal, é até um pouco... faz parte de um processo aí de autoconhecimento, enfim, é bem interessante. Participem! Biblioteca viva, lá, lá, yeah. Biblioteca viva, lá, lá, yeah. Vem para o nosso lado viver, vem para o nosso lado viver. Biblioteca